bem, essa é a terceira aula a respeito do triângulo da exposição e dessa vez nós vamos falar sobre o ISO. Esse é o último parâmetro que a gente tem para aprender sobre o triângulo da exposição. Bom, o ISO ele é bem simples. Se você tem a minha idade, se você é da época do filme, você vai lembrar que na época do filme, quando a gente ia na loja comprar um filme para colocar na nossa câmera, a gente tinha lá filmes ASA 100, ASA 200, ASA 400, e tinha alguns lugares, alguns filmes profissionais que você só encontrava em lojas profissionais, com ISO, filmes com ASA 800 e ASA 1600. O que isso significava no filme, né? Quanto maior a numeração do ISO do seu filme, maior era a capacidade daquele filme de captar luz. Então eles chamavam aqueles filmes, os filmes com maior ASA, o maior ISO, de filmes rápidos. Porque como você tinha uma maior sensibilidade naquele filme para captar luz, você ia ter uma foto mais rápida, no sentido de você poder usar uma velocidade maior ou usar uma abertura menor no seu diafragma, uma coisa assim, porque ele ia compensar o que faltava na sua fotografia. Então, se você queria fazer fotos noturnas, fazer fotos de noite da sua família e tal, você precisava comprar um filme de ISO 400, porque ele é um filme que tinha maior capacidade de luz e ele ia ser melhor para você fotografar de noite. Ia depender de menos luz artificial. Mas se você estivesse fotografando de dia, provavelmente você ia pegar um ISO 100 para poder você fotografar na praia com a luz forte do sol e tal. Porque ele era um filme com menor sensibilidade, mas que era ideal para o dia. Então você tinha os filmes do dia e filmes para a noite. A fotografia digital, ela simula basicamente o que a gente tinha no filme antigamente. Então o sensor da nossa câmera, ele tem uma capacidade de sensibilidade da luz, que pode ser definida ou controlada de acordo com uma medida parecida com a do ISO dos filmes, né? Na verdade, a intenção do digital era simular o ISO dos filmes, por isso que a nomenclatura, a numeração é a mesma. Então, no meu sensor da câmera, eu tenho lá ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, 1600 e por aí vai, que é o parâmetro que vai determinar o quanto o meu sensor ele é sensível. Então, se eu aumento a numeração ISO do meu sensor aqui na minha câmera digital, ele vai fazer basicamente o que fazia na época do filme. É como se eu estivesse colocando um filme com ISO maior, que tem maior sensibilidade. Então eu vou ter menos necessidade de luz, tanto natural como artificial. Então a ideia do ISO é essa, no nosso sensor. Então na prática é o seguinte, quanto maior o ISO que você definir na sua fotografia, maior vai ser a capacidade da sua câmera de captar luz. Mas então, quais são as consequências disso, do ISO alto? Porque se você for parar a pensar, nossa, então eu vou colocar sempre no maior ISO que eu puder na minha câmera para poder ter a maior sensibilidade possível no meu sensor, e assim eu posso captar as fotos melhores, posso captar as fotos com baixa luz à noite, posso captar as fotos com menos movimento, mais congeladas, coisas assim. Mas é claro que, como todos os parâmetros que a gente tem estudado aqui do triângulo da exposição, todos eles têm uma consequência. E a consequência do ISO na fotografia digital é parecida com o que acontecia na época do filme. Na época do filme, quando você aumentava o ISO do seu filme, ou seja, quando você trocava o seu filme ISO 100 para um 200 ou para um 400, além dele aumentar a sensibilidade da sua luz, ele vinha com uma consequência, que era o grão. Porque os grãos dos aletos de prata daquele filme fotossensível, eles eram maiores para eles serem mais sensíveis. Então isso significava que a sua foto ela ficava um pouco mais granulada na época do filme. Então se você queria uma foto super nítida, você tinha que usar o ISO, o menor ISO possível. Na fotografia digital é basicamente a mesma coisa. Se eu quero uma foto super nítida, eu preciso usar o mínimo do ISO possível. Se eu aumentar o meu ISO para ter maior sensibilidade de luz, eu vou ter mais luz entrando na minha câmera, eu vou poder controlar melhor o meu triângulo de exposição, sim. Só que, consequentemente, eu vou ter mais ruído. O ruído da câmera digital é diferente do ruído ou do grão que tinha na câmera de filme. Ele é um ruído digital. Então ele chega até a ser um pouco feinho, assim. Ele deixa a foto até um pouco esquisita. E atrapalha muito na nitidez da foto. Então, a minha dica seria: use o mínimo ISO que você puder. Lembre de que você precisa encontrar um equilíbrio entre a abertura do diafragma, a velocidade do obturador e o ISO. Então, depois de você achar o diafragma correto que você quer
e a velocidade suficiente para sua foto não ficar tremida. Então você vai colocar o ISO na menor numeração possível, para que você possa ter uma maior nitidez. Então o ISO, quanto menor, é sempre melhor por conta da nitidez. Quanto maior for o ISO, vai aumentar o ruído digital na sua foto, e a sua foto vai perder um pouco de nitidez, vai perder um pouco de detalhe. É claro que isso vai variar de câmera para câmera, porque a tecnologia hoje em dia tem evoluído muito rápido, e essa questão do ISO nas câmeras digitais hoje tem evoluído muito também. Então, câmeras de antigamente, quando eu comecei a fotografar digital, a minha primeira câmera profissional digital que eu usava para fotografar eventos, eu podia usar ela no máximo no ISO 1600, estourando assim. E mesmo assim a foto saía com bastante ruído, mas depois com um pouco de tratamento eu conseguia resolver aquele ruído na foto, mas eu usava no máximo estourando o ISO 1600 na minha câmera. As câmeras de hoje em dia, elas têm uma capacidade muito melhor, uma tecnologia muito melhor. Então, uma câmera nova lançada recentemente, 2017 ou agora 2018, com certeza o ISO 1600 de agora está muito melhor do que o de antigamente. Eu diria que o ISO 1600 hoje tem o mesmo ruído que tinha antigamente no ISO 400. Então essa questão do ruído nas câmeras digitais tem evoluído bastante. Mas, mesmo assim, você precisa tomar cuidado, porque nem sempre esse ruído pode te agradar ou pode ser bom para a sua fotografia. Eu vou dar alguns exemplos só para vocês entenderem. Essa aqui é uma foto minha e da minha esposa, um selfie que a gente fez ali com um tripé. Pode ser, se vocês repararem, vocês vão ver que tem até um controle remoto na minha mão ali. Essa foto ela foi feita com um ISO bem baixo, se eu não me engano, ISO 200, porque estava de dia e tinha bastante luz e eu não precisava usar um ISO alto. Então vocês veem que essa foto está bem nítida, apesar do desfoque no fundo, mas você vê onde tem foco, a foto está bem nítida, tem bastante detalhe. Repara bem no cabelo, ali nos detalhes do cabelo, os detalhes pequenos, como eles são bem nítidos, né? E aí eu fiz a mesma foto nessa situação, porque eu queria uma foto preta e branca e eu queria um pouco de ruído na foto, porque eu gosto de foto preta e branca com um pouco de ruído, com um pouco de grão, porque remete a gente um pouco àquela coisa mais vintage, né? Fotos de antigamente e tal. E aí eu fiz nessa mesma situação uma foto com ISO mais alto. E aí eu tive mais ruído na foto. Então repara agora a diferença nessa foto. Ela está tratada para preto e branco e tal, mas repare na quantidade de ruído e como os detalhes diminuem. Repare nos detalhes do cabelo, nos detalhes pequenos, né, na roupa, em todos os lugares, como os detalhes diminuem por conta do ruído. Esse ruído gerado pelo sensor, ele pode variar de marca para marca de câmera, de tecnologia para tecnologia, de sensor para sensor. Então varia muito. Então as câmeras de celulares, por exemplo, se comportam totalmente diferente de uma câmera como essa, DSLR, como se comporta diferente numa GoPro. E mesmo as câmeras que você encontra assim no mercado profissionais, com mais recursos, elas vão ter uma variação muito grande de tecnologia, o que vai influenciar se essa imagem vai ter mais ruído ou não. Então é algo interessante de você fazer comparação na hora de você comprar a sua câmera. Na hora de você comprar a sua câmera, você pode procurar na internet exemplos de fotos feitas com aquela câmera com ISO mais alto, para você ter uma ideia se ela gera muito ruído ou não nessas imagens. Eu vou dar um exemplo comparativo aqui entre duas câmeras que eu já possuí. Uma delas é a Lumix GF2. É uma câmera mirrorless, uma câmera dessas que não tem espelho, mas ela é uma câmera boa, com muitos recursos, mas ela é uma câmera antiga. Esse modelo GF2 ele já está para trás há muito tempo. A Lumix já chegou no modelo GF8, só para vocês terem uma ideia. E eu tive essa câmera há alguns anos atrás, quando meus filhos ainda eram pequenos. E eu gostava muito dessa câmera, mas ela tinha uma capacidade de ISO muito baixa. As fotos dela com ISO alto geravam muito ruído, o que me incomodava um pouco, né? Nessa foto, por exemplo, eu estou usando o ISO 100, que é o menor ISO. E você vê, olha como a foto está muito mais nítida, sem ruído nenhum. Mas quando eu usava essa mesma câmera no ISO máximo dela, ISO 1600, olha a quantidade de ruído que ela gerava. Para algumas pessoas isso pode não incomodar. Eu não me incomodo de verdade na maioria das situações. Mas algumas eu me incomodo sim, porque acaba perdendo muito detalhe. Nesse caso, para essa câmera, ela me incomodava um pouco, porque além de perder detalhes na hora de você usar o ISO alto,
ela também perdia cores. Ela perdia não só os detalhes visuais, né, de nitidez, mas ela também perdia um pouco de cor. E isso me incomodava um pouco. Nesse outro exemplo aqui, a mesma câmera usando o ISO 1600, olha como tem bastante ruído. Nesse caso aqui eu não perdi tanta cor, mas eu perdi bastante detalhe. Numa foto caseira, no nosso dia a dia, fotos da família, isso pode não incomodar a gente, porque geralmente a gente vai usar essas fotos nas redes sociais, vai imprimir elas pequenas para colocar em algum álbum ou colocar na parede de casa. Mas se você está falando de fotos profissionais, aí isso já começa a pegar, né? Então, se você tem a intenção de fazer fotos profissionais, de fazer fotos dos outros, de vender sua fotografia, você precisa considerar esse fator na hora de você comprar sua câmera e escolher a câmera que você vai usar para trabalhar. Quanto melhor a capacidade dela de ISO, quanto menos ruído ela produzir, melhor para você, porque suas fotos vão ficar mais nítidas e vão ter uma aparência mais profissional. Agora, voz, eu mostrei aqui a Lumix GF2 no ISO 1600. Agora dá uma olhada nessa câmera aqui, que essa aqui é uma 5D Mark III da Canon. É uma câmera profissional que eu uso para fotografar casamentos. Eu também uso no dia a dia para fotografar meus filhos. Mas essa não é uma câmera nova, ela é uma câmera que já está no mercado faz 5 anos. Eu comprei ela na época do lançamento. Ela já está meio obsoleta. Ela já tem uma substituta, que é a 5D Mark IV. Mas só para você ter uma ideia, nessa câmera que tem 5 anos já no mercado, olha a diferença do ISO 1600 dela para essa Lumix GF2. Na 5D Mark III praticamente não tem ruído nenhum no ISO 1600. Aqui um outro exemplo de uma foto feita com a 5D, com essa minha câmera, também no ISO 1600, que é um ISO alto, mas que você pode reparar que ela não apresenta quase nada de ruído. Ela é uma foto super nítida, porque essa câmera ela tem uma tecnologia melhor e ela é uma câmera profissional. E olha que ela já tem 5 anos no mercado, ela já é uma câmera meio obsoleta. Para você ter uma ideia, assim, ela só chega a me incomodar de verdade quando passa do ISO 6400. Até o ISO 6400 eu uso ela tranquilamente, inclusive para fotografar casamentos, para fotografar ensaios, fotografar festas. Passou do ISO 6400 eu já fico um pouco mais cauteloso. Eu uso só se for para uma ou outra foto bem específica e que eu sei que aquele ruído da imagem não vai incomodar nem a mim, nem ao meu cliente. Mas vou dar uma olhada aqui na diferença, né? Essa aqui é uma foto com ISO 8000 na 5D Mark III e que o ruído é bem parecido com a GF2 que eu tinha mostrado antes no ISO 1600. Então, o nível de ruído que a sua câmera vai gerar, dependendo do ISO que você usar, ela vai variar muito. Isso varia muito de uma câmera para outra, de um modelo para outro, de uma marca para outra. Então é algo para você ficar atento também na hora que você for comprar a sua câmera. Mas o mais importante aqui, que eu queria é que você pudesse entender a diferença entre você fotografar com ISO baixo ou com ISO alto. Então, você vai aumentar o seu ISO se houver necessidade, quando você tiver em situações de baixa luz, em que você não está conseguindo fazer um bom equilíbrio entre a abertura do diafragma e a velocidade do seu obturador para conseguir captar uma imagem boa. Nesse caso, você aumenta o ISO para conseguir encontrar esse equilíbrio. Caso contrário, utilize o menor ISO possível para que as suas fotos possam ficar mais nítidas. Bom, agora que você já aprendeu a respeito da abertura do diafragma, da velocidade do obturador e do ISO, da sensibilidade do seu sensor, vamos fazer uma recapitulação do triângulo da exposição. Então, como eu ensinei nessas 3 aulas, a perfeita exposição ela é quando você encontra um equilíbrio entre o ISO, a abertura do diafragma e a velocidade do obturador. Então, o pulo do gato aqui, para você se tornar um bom fotógrafo, ou se você pretende ser um fotógrafo profissional, é você dominar esses 3 parâmetros do triângulo da exposição, de forma que você possa encontrar sozinho esse equilíbrio entre a abertura, a velocidade e o ISO. Você encontrando esse equilíbrio entre a abertura, a velocidade e o ISO, você vai ter uma perfeita exposição da sua imagem. Então, resumindo o que cada um deles significa, a abertura do diafragma. Quanto maior a abertura do diafragma da sua lente, maior vai ser o desfoque do fundo da sua imagem, menor vai ser a área de nitidez,
ou seja, vai ser a sua profundidade de campo vai ser menor, a área onde a sua imagem vai ficar nítida vai ser menor. Quanto menor a abertura do seu diafragma, maior vai ser a nitidez da sua imagem, você vai ter uma maior profundidade de campo. Na velocidade, quanto maior a velocidade, mais a imagem vai ser congelada, quanto menor a velocidade, mais você vai ser capaz de captar movimento. E o ISO, então quanto maior o ISO, mais luz você capta, só que você capta também mais ruído na sua imagem. Quanto menor o ISO, menos ruído você vai ter, menos sensibilidade você vai ter no seu sensor. Então eu acho que agora, depois dessas 3 aulas, você vai conseguir entender melhor aquele exemplo que eu passei na primeira aula do triângulo da exposição. Imagina essa foto e essa configuração. Essa foto foi feita com ISO 400, abertura do diafragma f4 e velocidade 1/60. Se eu quiser aumentar a abertura do meu diafragma, por exemplo, eu quero ter um pouco mais de desfoque no fundo. Então eu vou aumentar a abertura do meu diafragma. Daí eu aumento a minha abertura do diafragma para 2.8, está entrando mais luz. Então, consequentemente, a minha foto vai ficar mais clara. Então, como que eu vou compensar isso? Eu posso compensar aí esse excesso de luz aumentando a velocidade. Dessa forma eu vou diminuir a quantidade de luz que vai entrar e vou equilibrar de novo a minha exposição. Da mesma forma, essa mesma foto, se eu diminuir o ISO porque eu quero mais nitidez na minha imagem, a foto vai ficar escura. Então eu preciso compensar essa falta de luz, por exemplo, com a velocidade. Eu diminuo a velocidade para que meu obturador possa captar mais luz. Ou, se eu não quiser mexer na velocidade, porque de repente eu não posso baixar mais a velocidade, porque senão minha foto vai ficar tremida. Então eu aumento a abertura do diafragma da minha lente para equilibrar a falta de luz por ter baixado o ISO. Então agora eu acredito que ficou até um pouco mais simples de entender esse exemplo que eu tinha dado na primeira aula, né? Então galera, é isso. O que eu quero é que vocês tenham condições de dominar a sua câmera no modo manual e dominar o triângulo da exposição. Se você tiver condições de controlar esses 3 parâmetros e encontrar um equilíbrio entre eles para gerar uma boa exposição, você vai poder operar a sua câmera do modo manual e vai poder dessa forma fazer a fotografia da maneira que você quer, encontrar os resultados que você quer e não ficar dependendo da câmera no automático. Se você está achando tudo isso muito complicado, não desanime, porque fotografia, como eu falei antes, é como andar de bicicleta. Você pratica, você treina, você erra, você tenta de novo e você erra e você tenta de novo, até chegar uma hora que ela vai se tornar automática. E você vai fazer todas essas coisas, você vai controlar a sua câmera de uma maneira tão automática como andar de bicicleta. Se você ainda tiver dúvida com relação a ISO, com relação à abertura, com relação à velocidade, se teve alguma coisa que eu disse que não ficou muito claro, se você ainda tiver com alguma dificuldade, pode me mandar uma mensagem, me manda um e-mail, me manda imagens que você fez, que você gostaria que eu olhasse, que eu pudesse analisar, que em breve eu quero fazer um novo vídeo respondendo as dúvidas dos alunos e também fazendo análise das imagens que os alunos fizeram durante a aula. Então é também uma oportunidade de você ter o seu trabalho, suas fotos sendo analisadas. Então me manda as imagens que você quiser, me manda suas dúvidas para que eu possa fazer esse vídeo logo em breve. E assim a gente possa acrescentar um pouco mais o nosso aprendizado aí a respeito do triângulo da exposição. Então eu vejo vocês na próxima aula.